Olá, tudo azul com você? Espero sinceramente que sim. E em épocas de provável aprovação da reforma da Previdência, todo cuidado é pouco para você conseguir se aposentar desde já e antes, portanto, da entrada em vigor das novas e duras regras da reforma da Previdência. E muita gente tropeça em alguns erros que são básicos, mas que você que está assistindo este vídeo, eu tenho certeza que você será muito beneficiado. Estou me referindo àquela questão da pessoa que perde a sua carteira de trabalho. É muito mais comum do que podemos imaginar e não sabe o que fazer para computar aquele tempo trabalhado e eventualmente pode ser que ele não conste no CNIS, no extrato previdenciário, ou mesmo a pessoa tem a carteira de trabalho, mas há vínculo a emprego que consta na carteira de trabalho, mas não consta no extrato CNIS junto ao sistema do INSS e não será computado na soma total da aposentadoria se a pessoa não tomar algumas providências. Então o tema deste vídeo é erro na carteira de trabalho e extravio da carteira. O que fazer para você se aposentar melhor antes da reforma com o tempo total que você trabalhou? Isso é o que vamos falar aqui neste vídeo. Então peço a você que já deixe aí embaixo seu curtir, seu joinha, seu like. Isso é importantíssimo, a sua participação aqui neste canal. Então, o tema central deste vídeo é carteira de trabalho. Olha aqui, ó. Carteira de trabalho. Muito chamada comumente de CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social. Então, vamos supor que a pessoa tenha ou perdido a carteira ou tenha erro grave nas anotações da carteira de trabalho que inviabiliza a contagem de alguns ou algum período que consta nessa carteira de trabalho, certo? O que a pessoa que perdeu a carteira ou mesmo tem erros graves nas anotações, que por exemplo não constam no CNIS, o que ela pode fazer? Primeira coisa a ser feito aí é pedir a ficha, não é filha, é ficha, a ficha de registro de empregado, certo? Então, ficha de registro de empregado, ou também conhecida como livro de registro de empregado. Este é um documento a ser pedido na empresa onde você trabalhou ou nas empresas que você trabalhou, caso este tempo não conste no extrato CNIS, e a mesma vale para casos de erros onde não há uma correlação entre o que está na carteira e o que está no extrato CNIS, certo? Então, a primeira providência é pedir na empresa que ela forneça a ficha de registro de empregados ou o livro de registro de empregados. Lá terá todas as informações necessárias para o INSS acertar aquele vínculo junto ao extrato CNIS. Muito bem. Caso não consiga esta ficha de registro de empregado, também pode ser útil para o mesmo fim você juntar aí o contrato individual de trabalho, que é aquele documento em que você pode ser que tenha correlação aí ao seu vínculo trabalhista. Outro documento também útil para a mesma finalidade é o acordo coletivo de trabalho, ou também o termo
de rescisão contratual, que é o fim, né? Que é o caso de demissão, etc. Ou o comprovante de recebimento do FGTS. Tudo isso tem a função de suprir a falta da carteira de trabalho ou mesmo erros graves nas anotações de vínculo, né, junto à carteira de trabalho em caso de erros aí gravíssimos e tudo mais. Continuando aqui, há mais documentos que você pode utilizar aqui para essa finalidade, né? Que eu vou te mostrar aqui agora na tela, rapidinho para você aqui, ó, é o seguinte. Além desses documentos que eu já falei, há outros também que podem ser úteis para você consertar, corrigir ou suprir a falta da sua carteira de trabalho, ou em caso de extravio, ou mesmo se ela tenha molhado e não consiga mais ler o que está escrito nas páginas desta carteira de trabalho, certo? Então temos aqui, em continuação, também você pode pedir junto à Caixa Econômica Federal, né, a CF, o extrato analítico, certo? O extrato analítico, tá aqui, ó, extrato analítico da conta vinculada do FGTS. Este é um documento extremamente útil também para a finalidade que nós estamos tratando aqui neste vídeo, que é perda da carteira ou inutilização da carteira ou erros de vínculos que se encontram na carteira. Então, extrato analítico da conta vinculada do FGTS, carimbado e assinado pelo empregado da Caixa, não servidor da Caixa, desde que conste dados do empregador, data de admissão, data de rescisão, que é a data de saída, datas de depósitos e atualizações monetárias, saldo, ou seja, dados que remetam ao período que se pretende comprovar com erros na carteira ou extravio na carteira, conforme eu disse aqui anteriormente, né? Prosseguindo aqui, então, outro documento também muito útil para esta finalidade é o quê? São os recibos de pagamento contemporâneos ao fato alegado. O que é recibos de pagamento contemporâneos aos fatos alegados? São documentos da época, que são documentos que foram feitos lá atrás, na época em que se pretende provar aquele vínculo empregatício, né? Aqui deve ter também a identificação necessária do empregador e do empregado. São providências muito úteis para você conseguir salvar um período ou mais períodos trabalhados e que não consta na carteira de trabalho, ou se consta há erros, né, de valores, há erros de tempo, tem um tempo na carteira e no CNIS tem um tempo menor, ou você não tem a carteira e não tem nenhum vínculo anotado no seu CNIS, no seu extrato CNIS. Então, qual é a primeira providência que você deve ter em caso de extravio da sua carteira de trabalho? Primeira coisa, vá ao INSS ou puxe o extrato CNIS pelo portal Meu INSS com login e senha e veja nesse extrato CNIS o que consta de vínculo anotado nesse extrato. Se algum período não está lá, você deve tomar as providências que eu te informei aqui neste vídeo. E tem um detalhe interessante aqui. Quando você conseguir esses documentos junto à empresa, ao empregador, não é necessário você agendar um dia para ir ao INSS apenas para corrigir esses vínculos.
Não precisa disso. Basta que você leve esses documentos quando for pedir a sua aposentadoria e você vai entregar para o servidor do INSS para que ele faça na hora a correção e a verbe, né? Faça aí a anotação correta conforme os documentos que você apresentar para este servidor e que ali mesmo já será resolvido essa questão. E quando houver a concessão, e quando houver, melhor dizendo, a análise posterior concessão da aposentadoria ou do benefício a ser pleiteado, já será correto os valores com base na realidade que foi alterada aí com o fornecimento desses documentos. Mas aí você pode se perguntar assim, tudo bem, eu tenho que providenciar uma série de documentos ou um documento que prova aquele fato, né, alegado, tempo trabalhado lá atrás, etc. Mas e se a empresa fechou as portas, faliu, pediu concordato, etc. Ou se eu não encontro mais o meu empregador, meu patrão, o que eu posso fazer? Eu vou ficar no prejuízo, uma vez que eu não consigo provar isso por documento? Não necessariamente. Existe uma solução que é uma ação judicial declaratória de tempo trabalhado, onde você pode trazer testemunhas para provar esses fatos alegados, mas não vale prova apenas de testemunhas. É necessário que haja o que se chama de início de prova material, ou seja, é preciso que você tenha algum papel, mesmo que seja frágil, algum documento da época, que tenha algum carimbo da empresa, que tenha o seu nome, enfim, alguma prova, mesmo que fraca, que não chegue nem aos pés desses documentos que eu falei anteriormente, mas que seja algum documento da época. E assim, com esse documento da época, você pode trazer até 3 testemunhas para provar esse fato e conseguir salvar o tempo trabalhado lá atrás, inclusive nas atividades rurais. Isso vale também para tempo trabalhado na roça, na lavoura, tem a mesma finalidade e é o mesmo procedimento que se chama ação declaratória de tempo trabalhado. É uma ação que se pede ao juiz que ele declare aquele tempo como trabalhado, com base nas provas apresentadas, e o juiz, com base numa sentença, uma decisão judicial, obrigue o INSS a averbar lá no extrato quinis aquele tempo pretérito que existiu, foi real, mas não consta nem em carteira de trabalho e muito menos no extrato quinis, tá bom? Então, espero que essas dicas tenham sido úteis para você. Se gostou, gente, o que é isso? Já deixa aí embaixo o seu curtir, o seu like, o seu joinha. Isto é importantíssimo, não te custa nada, é de graça, não dói e fortalece muito o nosso trabalho aqui no YouTube. Também se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe os vídeos com os seus amigos, seus inimigos, e as suas perguntas, dúvidas, deixe aqui embaixo nos comentários do vídeo que eu responderei depois com todo prazer, dentro do possível, dentro das possibilidades aqui do nosso trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.